Olá, Vilma Birelli com um podcast super especial na data de hoje, com um entrevistado que está aqui conosco, que é cria de Rio Preto, Dr. Jean Dornelas, advogado do povo, TV Band e candidato a deputado federal. Doutor, meu amigo, meu querido. Primeiramente que o doutor está equivocado. É um prazer. Só Jean Dornelas, o doutor fica mais caro. Então vamos melhorar, não é, Jean? É lógico. Para que isso? Olha, se apresente, é uma honra tê-lo aqui e eu acredito que será uma conversa muito proveitosa para que os nossos seguidores fiquem sabendo da sua trajetória como profissional e também agora candidato a deputado federal, e sabemos que ele já é uma autoridade aqui na cidade de São José do Rio Preto como vereador. Se apresente. É difícil falar da gente, né? Eu gosto de me apresentar sempre com o primeiro item do currículo, né? Nascido em Rio Preto, na Zona Norte, filho de motorista, e muito me orgulho, né? E hoje a gente pode advogar para as grandes empresas da região e filantropicamente, né? Nós temos o nosso programa na Rede Bandeirantes, já passei pela Record, SBT, agora trabalho para a Rede Bandeirantes, exceto desse período agora, o quadro está no ar, porque o quadro pertence à TV, que é o advogado do povo, né? Então esse é o resumo do Jean, né? Casado, 3 filhos, esse tipo é o jeitão da Madeira, né? E eu sei também que tem uma história de onça aí, não tem? Não tem medo nem da onça, vai ser do raso dela não. Essa é a coragem, né? Porque quem vem forjado de uma região periférica, na época, nasci em 76, né? Tenho 50 anos, era muito difícil. Rio Preto era uma cidade, não era uma cidade rica como é hoje. E a Secap, que é onde eu cresci, a gente chamava de Vila Nem. Nem Rio Preto, nem Mirassol, né? Literalmente era isolado. Então, a gente veio forjado com dificuldades, né? Dependendo de posto de saúde, dependendo de transporte público, escola pública, né? Inclusive, graças a Deus, tive uma ótima formação na escola pública. Então, esse é o Jean Dornelas, o advogado do povo, que não tem medo nem da onça, muito menos do raso dela. E é uma alegria estar aqui com você, né? Porque o Jean, como pessoa, como homem, é uma pessoa muito bem-humorada. Sabemos que nos finais de semana você sempre está em mercearias, restaurantes, feira, com os amigos, feira. Gosto disso. É o popular. E é disso que a gente quer. Sim. Pessoas populares. Conhece o dia a dia, né, Que nem nós. Que nem nós, não é? Que nem nós. Não fala corda, porta. Exatamente. Os temas que nós vamos abordar aqui é muito relevante, né? São relevantes porque é o que a população quer saber. E com certeza a sua opinião e a sua ciência sobre os fatos vai esclarecer muito bem. Eu quero começar aqui sobre um tema chamado reeleição. O senhor é favorável à reeleição e por quê? Conta para nós. Sou contra a reeleição. E a população hoje espera homens e mulheres públicos que têm opinião firme, não em cima do muro, não querendo agradar todo mundo. Sou totalmente contra a reeleição dos cargos executivos, que é prefeito, governador, presidente. Sabe por quê, Vilma? Primeiro mandato, o cara faz tudo certinho. No segundo mandato, o que é desonesto só pensa em roubar. Só roubar. Só montar esquema para se aposentar. Então, no meu ponto de vista, fim da reeleição, mandato de 5 anos, que é o suficiente. E se ele for bom, ele que faça o sucessor, não é verdade? Agora, os cargos do legislativo, eu sou favorável à reeleição, porque eu penso que um deputado experiente, um vereador experiente, um senador experiente soma muito, né? Essa é a minha posição. Muito bem. Agora, eu nem digo polêmica, mas é um assunto que a gente tem que ter um olhar muito diferenciado. Nós vamos tratar aqui de um assunto sobre o aborto. Conte para nós, o senhor é a favor de manter, ampliar ou restringir a legislação atual sobre o aborto? Vilma, eu vejo que a legislação atual ela está bem adequada, tá? Mas eu sou contra o aborto, porque eu entendo que se qualquer coisa que tenha acontecido sobre a face dessa terra é a vontade de Deus. Agora, existem casos excepcionais que realmente não fugiram, talvez, do que seria a normalidade. Né? Mas, de forma geral, sem entrar em detalhes, eu sou totalmente contra o aborto.
Muito bem, doutor. Segurança pública. Nós estamos vivendo aí uma fase muito triste sobre a segurança pública. Tivemos atualmente, né, por esses dias, casos trágicos e a população ela fica com muito medo. A população fica temerosa. Então, qual é hoje a medida mais urgente para melhorar essa segurança pública no país, não só aqui em Rio Preto? O problema é fácil de identificar, tá? É frouxidão. Políticos frouxos e lei frouxa. Se nós tivéssemos políticos corajosos, sem rabo preso, a lei não era frouxa como ela é. Não adianta o PM lá fazer o papel dele, pega o vagabundo, roubando, furtando, dali a pouco o juiz solta. Mas não é culpa do juiz não, viu? É culpa de uma lei frouxa, tá? Então esse é meu ponto de vista, especialmente em Rio Preto, aqui você tem como solucionar e melhorar muito. Você sabia que viaturas da PM circulando em Rio Preto, acho que não chega a 10 hoje. A Guarda Municipal, nossa, é uma guarda maravilhosa. Infelizmente, o prefeito anterior deu uma vocação de trânsito para essa guarda quando ela nasceu. Mas hoje não. Hoje 90% do efetivo é utilizado realmente, né, de forma comunitária, né, especialmente no policiamento e guarda dos bens próprios, né, dos municipais. Mas, apesar de termos um corpo humano maravilhoso, que agora chega a 350 guardas, nós não temos estrutura. Então, eu como deputado federal, um deputado federal tem mais de 80, chega a 80 milhões de reais por ano de mandato, total mais de 300 milhões. E eu quero destinar parte disso, é um compromisso que eu tenho com o povo de Rio Preto, para nós comprarmos viaturas, inclusive viaturas ostensivas, jogar recursos para criar uma guarda municipal especial, tá? De elite. E o mais lindo, que é o meu sonho, que eu vejo isso e consigo enxergar. Eu quero construir uma base operacional na região norte, mas com um pequeno, grande detalhe. Eu quero fazer ela sob a forma de uma aranha suspensa, com a Avenida Mirassolândia passando abaixo. Consegue visualizar? Sim. Onde o meliante que passar na avenida vai ver a guarda ali e onde o cidadão de bem vai se sentir seguro. Tá? Então eu sou totalmente favorável a investimentos de estrutura, porque o investimento humano está muito bem feito, nossa guarda é maravilhosa, né? Fica até um abraço para todos os guardas municipais da GCM, e tirar essa vocação de trânsito, que já é um caminho que as outras gestões têm colocado em prática. Muito bem, doutor. Nós vamos tratar agora de um tema, corrupção. Sobre a corrupção, o que precisa mudar e de que forma, né, realmente concreta para reduzir essa corrupção política brasileira? Perfeitamente. Eu poderia falar como a maioria. Temos que fazer mais fiscalização, mais não sei o quê. Não. Como Deus me abençoou, eu fui procurador de 3 municípios, eu trabalhei do lado de lá. Como estou no meu 3º mandato, eu tenho uma ideia que não nasceu minha, não. Eu copiei, o que é bom tem que ser copiado. Nós temos um sistema britânico, que também é usado nos Estados Unidos, mas nasceu lá na Inglaterra, que é o seguro anticorrupção. O que é isso? É uma lei onde toda grande obra, todo grande contrato passa a ter uma apólice de seguro. Se houver corrupção, se houver atraso em obra, se houver desvios, a companhia de seguro vai ter que bancar aquele prejuízo. Automaticamente, essa mesma lei libera e autoriza que a instituição de seguro fiscalize também. Então você passa a ter 2 entes fiscalizadores, a própria administração pública que contratou e uma companhia privada. Você acha que a companhia de seguro quer pagar prêmio de seguro para corrupção? Não quer. Jamais. É um sistema que funciona. Pasme você, minha querida Vilma. Eu aprovei na Câmara Municipal de Rio Preto essa lei. Infelizmente, o prefeito à época, Edinho Araújo, vetou, né, por ser inconstitucional. Foi um motivo que ele alegou no veto. Mas o que eu gostaria de ver é que o prefeito tivesse, então, depois de vetado, colocado ele essa lei, não é verdade? E realmente, eu hei de aceitar que foi declarado depois de constitucional, a gente tem que respeitar a decisão, só que agora eu acabo de apresentar na Câmara de Rio Preto, e lá para a Câmara Municipal eu posso, o mesmo projeto de lei que é o seguro anticorrupção. Então essa é uma bandeira que eu quero defender em Brasília, como já defendo aqui em Rio Preto, que é o seguro anticorrupção.
É assim que se combate. E desviou dinheiro também é cadeia sem frouxidão. É assim que tem que funcionar, porque infelizmente, Vilma, a corrupção ela é do ser humano, ela não é da política, ela está instalada em quase todos os lugares, infelizmente. Olha, é animadora, né? É toda essa sua fala para que quem está nos assistindo realmente acreditar nisso, porque como mesmo o doutor disse, estamos caminhando num mundo onde tudo é fantasia. Então, Sim. realmente a gente quer essa realidade, doutor. Agora nós vamos falar de um outro tema, que é a misoginia, que o Congresso ele precisa endurecer o combate à misoginia e à violência contra as mulheres. Então a pergunta é, qual é a sua visão sobre esse tema? Vilma, além de visão, é bom poder dizer o que eu já fiz. Eu idealizei uma lei que foi aprovada, está vigente, depois foi esparramada pelo Brasil, inclusive devo isso ao MBL. E essa lei é a seguinte, foi uma ideia que Deus me deu, tá? Acordei de manhã com essa ideia. Todo homem condenado por violência doméstica fica impedido de ocupar cargo público, político, cargo político. Exemplo, aprovei a lei em 2019, e um ex-secretário de saúde de Rio Preto ficou pendurado nessa situação aí, uns bons meses aí. O simbolismo e a prática dessa lei, ambos contribuem para levar essa bandeira à frente. E lá em Brasília, subindo o degrau, o que eu quero? Misoginia tem que ser criminalizada. Porque hoje uma mulher sofrer misoginia no ambiente de trabalho, ela vai parar no psiquiatra, no psicólogo. Isso vira um bullying. E a misoginia existe sim uma diferenciação, existe sim. Dentro também dessa linha de defesa das mulheres, eu já apresentei aqui na Câmara de Rio Preto, que na próxima legislatura, 2028, 50%, metade dos cargos políticos, que são aqueles de nomeação, que não são de concurso, obrigatoriamente vão ter que ser ocupados por mulheres. Nós precisamos alavancar a força feminina. Não é ser feminista, não é isso. É que nós temos uma posição de desequilíbrio. As mulheres sim ganham menos. As mulheres sim, eu como defendo o consumidor, já é praxe, eu já sei. Teve o golpe do pneu, enganaram, fizeram gastar um rio de dinheiro no conserto do pneu. Teve o golpe na oficina mecânica, eu já sei. Por trás sempre vai estar uma mulher ou um idoso. Então, existe sim isso. E nós temos que combater com leis, com força, com coragem. Tem que criminalizar a misoginia. É um ponto que tem que ser tratado e levado isso a sério. Para você que está nos ouvindo, principalmente você mulher, você acabou de ouvir aqui palavras do nosso querido advogado do povo e de grandes empresas e também atual vereador na cidade de São José do Rio Preto e candidato a deputado federal. Agora queremos saber sobre a educação, que assim como outros assuntos, a gente vê que cada vez mais está pior do meu ponto de vista, como cidadã, como mulher. O que é que o doutor, se pudesse escolher uma única prioridade para a educação brasileira, qual seria no seu olhar? Remunerar melhor os nossos professores, cada vez mais. Se você pegar o Japão destruído pós-guerra, o que fez o Japão chegar onde foi? Investimento pesado na nossa educação. Educação é a base. Eu devo muito, eu cresci na região norte, estudei no Galante Nor a vida toda, depois entrei numa excelente faculdade privada, graças ao ensino de qualidade. E agora nós tivemos uma emenda constitucional que obriga que parte do dinheiro do Fundeb seja destinado à escola a tempo integral. Então eu vejo que você remunerar bem o professor, cada vez mais. Quando eu falo remunerar bem, é ter o professor tratado como os médicos, né, como os engenheiros, como os advogados, uma profissão de nível superior, de primeira grandeza, que faz parte da base da sociedade. E não. E aí você forma mal o professor, que automaticamente vai ensinar mal. Então você precisa jogar recursos, jogar dinheiro para que eles ganhem bons salários, porque você ganhando um bom salário, Vilma, o que vai acontecer? Boas cabeças se interessarão. Porque hoje o bom professor, é um devoto, né? Aquilo ali é um ato devocional, porque o salário
Hoje tem um piso, pelo menos, melhorou, mas tem que ser de primeira ordem, tem que ser encarado dessa forma para que grandes cabeças estejam lá e não deixar nossos gênios, né, irem embora do país. As universidades públicas são tratadas como patinho feio. O último dinheirinho que sobrou é o que se coloca ali. E não, nós temos que investir nos nossos gênios. O brasileiro é muito criativo. Então, investir no ensino científico, fundamental, bons salários, tá, e escola a tempo integral. Esse tripé agindo ao mesmo tempo. Tá? O problema é que você chega numa prefeitura, aí você vê lá, é uma coisa interessante, os mesmos produtos das mesmas secretarias. Vou falar uma coisa, infelizmente, nós sabemos que há um ambiente de corrupção no uso do dinheiro do Fundeb. Então não se compra, eles não se colocam numa sala de aula o que é melhor para o aluno, mas o que é melhor para, às vezes, um prefeito, um governador ganhar sua comissão, a maldita propina. É isso. Então existe, a legislação precisa ser mais dura, como gastar esse dinheiro. E você vê prefeituras aí perder recurso lá, ir atrás, perder recurso. A escola tempo integral, por exemplo, teve um aporte de 3 bilhões e 800 milhões. Parte desse dinheiro, esse aporte foi em 2025, numa lei federal. Parte desse dinheiro, até agora, teve prefeitura que não gastou. Tá de brincadeira, né? Como diz meu amigo Neto da Band, tá de brincadeira, né? E aproveitando essa sua fala e sobre esse tripé importantíssimo realmente para que tudo isso aconteça, pegando um gancho nisso. Nós falamos da violência contra a mulher, nós falamos de aborto, porém, falando da educação em relação a professores, existe uma violência muito forte de alunos contra professores, onde na minha época o professor ele era enaltecido, era autoridade. Acredita o senhor que com esse tripé adequado nessas 3 pontas, o aluno também poderá ter a mesma educação, talvez não como a de outrora, mas uma educação que venha de berço, porque hoje estão todos Nutella, quase todos. Então, nós temos essa deficiência e isso é levado para a escola onde o professor é espancado. O que o senhor pode dizer? Vilma, os pais estão terceirizando a educação de dentro de casa. Então, vamos separar plano de ensino, educação pedagógica, de educação de gente, ser humano. Então, os pais estão terceirizando. Os pais terceirizam, boa parte, não todos, tá? Sim, boa parte. Terceirizam para as redes sociais, esse é um problema, e terceirizam para a escola. O professor não é obrigado a ensinar a falar bom dia, boa tarde. Ou para o celular. Exatamente. Não, é que é a rede social, né? Que aí, que é a rede social, exatamente. Já tá ali, ó. Então, o que nós temos hoje? Temos uma terceirização totalmente inadequada, incabível e impertinente. Tá? Então, o primeiro ponto vem dos pais, o erro dos pais. Agora, eu tenho uma lei vigente, que é a lei anti-bullying, que aqui em São José do Rio Preto, toda escola pública e privada é obrigada a ter um cartaz com um endereço onde o estudante, inclusive não são só crianças apenas, possam denunciar atos de bullying. Isso ajuda, né? Cria um canal de conversação, né? Esse diálogo. Depois esse diálogo é transformado num outro projeto nosso, que é a mediação escolar. Então você tem um canal que já é lei, já está vigente, tá? Faz a denúncia. Depois teve a denúncia do bullying, do constrangimento, como tivemos um caso recente numa escola de Rio Preto, de uma adolescente esfaquear a outra, tá? Que foi uma desinteligência causada certamente por bullying e etc. Então, nossa lei, a primeira lei, ela trata do bullying. Depois nós temos uma outra lei que institui um projeto autorizativo, a mediação escolar. Ou seja, um ambiente com profissionais qualificados e treinados por mediação para que possa pegar essas contendas, né, e eliminar essas contendas, fazer o trabalho de mediar. Né? Tudo isso aí é possível para que haja uma relação pacífica. Mas o que me preocupa hoje é uma lei sancionada em 13 de julho desse ano, pelo atual presidente, que autoriza os professores a ensinarem política dentro da sala de aula. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Por quê? O filho nosso que vai para a escola, ele vai lá para aprender geografia, português, matemática. Né? Matemática. Mas ideologia política, se eu quero que meu filho siga a direita, siga a esquerda, seja de centro,
seja marxista, seja comunista, isso é um problema da minha casa. Se eu sou corintiano, eu quero levar meu filho para ser corintiano. Né? Se eu sou de direita, eu quero levar ele nos meus princípios de direita. Infelizmente, foi autorizada, essa lei já está vigente, isso é um absurdo. Para combater essa lei, eu já venho com escola sem partido, que eu aprovei em Rio Preto, em 2019, 2018, se eu não me lembro. Infelizmente, o prefeito, à época, vetou, mas também não implantou, tá? A mesma situação, vetou, mas também não implantou, porque era inconstitucional. Hoje eu adaptei o projeto, ele não mexe mais no plano de ensino, ele mexe só com as atividades fora da sala de aula, como teatro, as oficinas, shows e eventos. Por essa nossa lei, que é o Escola da Família, fica proibido, professor, no ambiente escolar, tratar de ideologia partidária, ideologia de gênero, tá? Que é outro problemaço, tá? Querer induzir nossas crianças a ter uma opinião sexual, isso é um problemaço, não se deve ser feito dentro da escola. O máximo dentro da escola é ciências e biologia e ponto. Mas chovem denúncias de professores induzindo. Né? Isso eu sou contra. Você pode ter sua opinião, sua linha de gênero, o problema é seu. Daí você querer levar isso para a escola errado. E essa nossa lei também proíbe a criação de banheiros unissex e proíbe a linguagem neutra. Tá? Porque para mim só tem duas linguagens, né? Masculino e feminino. Né? E institui também o hino nacional e o hino da cidade uma vez por semana nas escolas. Esse é um projeto que é um carro-chefe nosso com a Escola da Família, que nasce do Escola Sem Partido, adaptado, já com legalidade, e é uma bandeira que eu quero levar para Brasília e tenho aí divulgado nas cidades, as câmaras municipais que eu tenho frequentado. Porque o ensino, a educação, para mim, é uma prioridade. Criança com educação, com cultura e com esporte não vai cair na delinquência. Criança com educação, com cultura e com esporte vai ter saúde melhor. Criança com educação, cultura e esporte vai progredir, vai gerar renda no futuro, vai ser empreendedor. Eu fico pensando, ao invés de nosso presidente ter colocado uma lei que obriga a matéria de política, por que não colocou empreendedorismo, né, Bruno? Né? Por que não colocou empreendedorismo? Né? Algo que realmente vai somar muito mais, né, de forma geral. Né? Mas aí você vê, no meu ponto de vista, na minha opinião, uma intenção de doutrinar nossos filhos dentro da escola. Isso é latente. É latente. Doutor, o senhor, como queira ouvir o rapaz, o jovem, gênero nela. Não, tem gente que acha ruim, né? O senhor é Jesus Cristo. Eu não tenho isso não, pode chamar de senhor, você, o que quiser, não tem essas coisas não. Chamando bem é o que importa. Exatamente. Agora nós vamos falar de um tema que é seu carro-chefe, que é advogados. Então vamos lá. O senhor considera que as prerrogativas da advocacia são respeitadas hoje no Brasil? Já era. Esquece. Vou para 30 anos de advocacia. Quando eu comecei a advogar, e nós aprendemos na faculdade que nós estávamos no mesmo nível dos juízes, promotores, né? Não, acabou. Advogado hoje é pedinte, tá? Pra você ter uma ideia, eu quero pegar a sua causa e quero despachar com o juiz uma liminar. Eu tenho que implorar, tenho que fazer requerimento, mandar e-mail e suplicar que ele me atenda. E se ele me atender, por vídeo, sabe? E nós temos um estatuto da advocacia que diz que é um direito nosso. Aí você tem uma lei, que é um estatuto, e que os tribunais de cada estado editam suas normas regimentais e começou por causa da pandemia, e vão extirpando, cortando, sabe? Tirando esses direitos com regimentos, normas abaixo da lei. Então, uma das minhas bandeiras como deputado federal é que essa lei seja respeitada, que haja até uma punição para quem não respeitar e que vede, e que não se possa mais, por meio de manobras regimentais, são as mesmas manobras que criam penduricalhos. Essas mesmas manobras que acabam afastando o contato. Ora, se você quer ser um juiz, um desembargador, um ministro, você tem que ouvir o advogado, que é o operador. Sem o advogado, não tem o processo.
Sem o processo não tem o ministro, não tem o juiz, não tem o desembargador. Então por que tem que ser diferente? Por que nós temos que implorar para sermos ouvidos? Errado. E um outro tema que nós temos que entender, hoje, infelizmente, no nosso país, é assodado por dois principais entes terroristas, que para mim, PCC e Comando Vermelho é ente terrorista, para mim não tem outro nome. Tá? E aí o que acontece? O advogado não pode não ter um porte de arma. Não pode. E outra coisa, não estou falando só do advogado criminalista, não. Se você, inclusive, puxar, você tem mais casos de advogados e advogadas assassinados na área do direito agrário, do direito trabalhista, tá? Nós não podemos ter um porte de arma. E o nosso país é muito rigoroso para se ter um porte de arma. Então, quer dizer, nós já temos uma estrutura que funciona. Por isso temos tantos clubes de tiro sérios. Né? Eu sou CAC, sabe? Eu tenho autorização para praticar o tiro esportivo e de caça. Então, o advogado tem que ser respeitado e tem que ser protegido. O advogado não tem só que ser respeitado, ele tem que ser protegido, porque ele protege pessoas. Se ele protege você tem as pessoas hoje mentalmente todas que estão no nível de estresse, algumas acabam caindo num lado perigoso, que é o desequilíbrio. E aí o advogado não pode, mas aquele que é uma pessoa qualquer, que tem uma arma branca ou uma outra arma, pode tirar a vida, como já tirou de dezenas de advogados e advogadas. Então eu acho que aquele advogada que está num lugar... Eu já advoguei muito no Mato Grosso, Goiás, eu sei como é que a coisa funciona. Né? Então, chegou a hora do advogado ser respeitado, o advogado poder se defender. Pegando esse gancho aí sobre advogados, e eu gostaria muito que o senhor falasse para quem está nos ouvindo, aquele jovem que ainda tem o desejo de estudar direito para ser um advogado tão bom quanto o senhor. Qual é a orientação, aconselhamento que o senhor pode dizer para ele? Desliga IA. Desliga IA. Desliga IA. Vai estudar. Vai estudar. Eu ainda hoje, chegando aos 30 anos, mais de 7 mil processos atualmente no escritório. Audiências, eu fiz mais de 3.000 audiências. Tinha dia de eu fazer 4, 5 audiências. A IA está acabando com a advocacia. Está emburrecendo os novos profissionais. E o segundo ponto é colocar o dinheiro como consequência, não como objetivo. Porque a advocacia é amor. Eu sou um advogado abençoado, bem-sucedido financeiramente e nunca coloquei o dinheiro em primeiro lugar. Nunca. E funcionou. Tá? Então essas duas partes, estudar, desliga IA, e não colocar o dinheiro como a base. Tanto que na TV eu sou advogado do povo, que defende o consumidor, né? Inclusive a defesa do consumidor urge por uma reforma. Você tem um Código de Defesa do Consumidor de 1990, onde você compra uma televisão, acaba de desembalar ela deu um defeito, você tem que dar 30 dias para eles consertarem ela. Se não ficar bom o conserto, aí que vão te arrumar uma outra. Isso é um absurdo. Não precisava de lei, precisava só de bom senso, né? Mas como as pessoas não respeitam nem a lei, quiçá bom senso. Então o Código de Defesa do Consumidor necessita de uma reforma urgente para que esse artigo seja alterado, atualizado, e que haja uma punição severa para quem participa dos crimes cibernéticos, os crimes de redes sociais. Punição severa. Eu vou te falar uma coisa interessante, que pouca gente sabe, isso aqui vai ficar gravado, você pode divulgar bem. As pessoas não sabem, tem uma resolução do Banco Central que determina que toda vez que um banco abre e mantém uma conta bancária aberta para um criminoso praticar um crime, o dinheiro que esse criminoso arrecadar por meio dessa conta, fruto do crime, sabe aquele golpe olha, paga o boleto, ou é o consórcio, ou é o aluguel da chácara, sempre você não leva o dinheiro na casa do bandido. Você deposita numa conta ou faz o Pix para uma conta. Pois bem, Vilma, você sabia que este banco que abriu a conta, não é o teu banco, não, que abriu a conta e recebeu esse dinheiro objeto do crime, ele é obrigado a devolver o dinheiro. Mas as pessoas não sabem. Por isso que eu peço você que está assistindo, compartilha
esse vídeo, essa passagem. Muito importante. Depois seria até legal poder colocar na tela essa resolução aí. Eu não tenho ela aqui, o número dela eu posso errar. Depois passa para nós que a gente Exatamente. Então é algo muito importante. Então a defesa do consumidor, ela precisa de alguém que defenda. Porque defender o consumidor não é só ir na televisão e gravar casos. Tá? O meu sonho é um dia não ter que gravar nenhum caso mais na televisão. São quase 1000 casos gravados, passando por Record, SBT e agora na Rede Bandeirantes. Eu queria não ter que gravar mais caso nenhum. Basta uma legislação forte, dura, firme, pôr na cadeia estelionatário. Aí o governo, então, ao invés de apertar a legislação em relação ao estelionatário, ele afrouxou. Agora virou crime de representação. Sabe o que quer dizer isso? Não é automático. Você denuncia, você tem que ir lá representar, dizer que você quer processar o bandido. Sabe? Então, longa data. é aquilo que eu falo, ó. É lei frouxa porque nós temos políticos frouxos. Por isso. E aproveitando a deixa dos políticos frouxos, mas na verdade eu quero continuar aqui com a defesa do consumidor, que tem uma pergunta muito favorável aqui, até por conta que pessoas querem saber. O consumidor, ele está suficientemente protegido contra esses abusos atualmente, não é? E formas também, e essas plataformas digitais. Então, o doutor já explicou aqui, já deu uma dica, porém, ele tem essa proteção? Como ele tem que fazer? O que acontece? Você tem uma lei desatualizada. Aí você tem um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor que não conversa com o sistema estadual. Então você tem uma interrupção. Você tem 2 sistemas hoje que fazem a gestão das reclamações. Então isso já é um problema grave. Começa por aí. Você tem hoje uma punição muito abrandada. Muito abrandada. Tá? Então o que acontece? Como a lei... Vou dar um exemplo para você. Se você tivesse uma legislação que te obriga a trocar o produto se estiver com defeito, quem fabrica TV fabricaria TVs melhores, porque ele saberia que ele teria que trocar a TV. Tá? Então, o sistema de proteção ele é bonito aqui, ó, no papel. Na prática, os PROCONs não se conversam. Não existe uma política nacional de enfrentamento de determinados temas. Eu dirigi o PROCON 4 vezes nos últimos 12 anos. Eu denunciei a fraude do INSS em programas na Bandeirantes 2 ou 3 vezes, bem antes de estourar o escândalo. Eu mandei ofícios para Brasília, eu mandei ofícios para São Paulo, nada foi feito. Tem uma matéria que eu gravei que tá lá, um monte de gente na porta do PROCON, e eu lá falei com todo mundo, vítima de golpe, e eu avisei, anunciei. Depois que estourou o escândalo, né, do careca, do INSS, aí começaram a tomar alguma providência. E pegando o gancho aí do golpe, pelo menos deixa a dica para essas pessoas que já levaram golpe, elas já sabem o que pode acontecer e alguém liga, cai no golpe. Então, para essas pessoas que caem no golpe, qual é a orientação do doutor? Bom, primeira coisa, se você vai fazer compras, só compre daquele site, daquele app que você já está acostumado e que geralmente é o mais famoso. Cuidado com vantagens excessivas. O produto custa 100, 110, 120, aparece a 70. Outro problema. Se você for pagar um boleto ou fazer um Pix, verifique se o nome e o CNPJ é o verdadeiro. Porque às vezes colocam um nome parecido, você acha que está mandando Pix ou pagando boleto, só que na verdade o nome é parecido. Entra no site da Secretaria da Receita Federal e confere aquele CNPJ se é o da empresa que você se está ativo e se é da empresa que você está imaginando. Vamos imaginar lá, Casas Bahia. Né? Então você vê lá Casas Bahia já sai pagando. Às vezes não, o cara escreveu Casas Bahia de RT, e você acha que é a mesma coisa e não é. Ele só trocou umas letras no final, acrescentou umas letras. Casas Bahia RP, por exemplo. Não existe. É um golpe. Então, ó, preço muito baixo. Desconfie. Comprar de sites novos com que você nunca foi, não mexa com isso também. E o CNPJ, na hora de pagar, você dá sempre uma olhada. Obrigada. Emendas parlamentares. O senhor defende transparência total sobre a autoria, destino e aplicação das emendas parlamentares? Então, emenda parlamentar, eu lutei para ter esse em Rio Preto,
Na época, o jornal fez uma piada, não conseguia aprovar, mas aí um outro vereador, no outro mandato, consegue aprovar, e hoje em Rio Preto é uma realidade. São mais de 2 milhões de reais por ano, que eu particularmente beneficiei diretamente de 22 entidades. Então, o que acontece? O vereador, ele sabe a necessidade. Então, eu conheço lá o trabalho do pastor Juliano, que recebe pessoas que acabaram de ser da dependência química. Eu conheço. Você acha que o prefeito, o secretário de saúde vai conhecer o pastor Juliano para saber dessa necessidade? Não vai. Eu conheço a necessidade do grupo do câncer, que ajuda milhares de pessoas que estão em tratamento de câncer, que precisam comprar aquele suplemento especial, às vezes aquela fralda. Então, a emenda parlamentar, ela aproxima o parlamentar, tá, da necessidade e do recurso público. E como deputado federal, eu fico escandalizado que as pessoas não sabem que nas 2 últimas eleições, Rio Preto elegeu deputados federais de fora. E cada deputado federal, Rio Preto sozinha elege 2 a 3 deputados federais. A região de Rio Preto, até 4. E nós votamos em homens e mulheres de fora, nas 2 últimas eleições. Resultado, hoje, sabe quem é o deputado federal, genuinamente, de Rio Preto, que anda na rua, que todo mundo conhece? Sabe quem que é? É o João Ninguém. É o João Ninguém. Não existe. Rio Preto não tem um deputado federal. Sabe? Genuíno, que nasceu aqui, que chega na Feira do Sol, na Feira da Boa Vista, que anda no Mercadão e todo mundo sabe, cumprimenta e trata pelo nome. Não tem. Tá? Resultado disso, em média, somando a emenda impositiva e a emenda de bancada, são 80 milhões por ano. Nós jogamos na lata do lixo, a gente queima, joga fora. Isso tem que ser modificado. Por isso que eu me coloquei como candidato a deputado federal, justamente para quê? Para que isso não aconteça mais, para que esse dinheiro fique aqui. Eu quero fazer o Centro Oncológico da Santa Casa, é um sonho que eu tenho. Meu pai foi muito bem tratado, mas ele faleceu lá de câncer. E nós temos uma gestão maravilhosa, Santa Casa de Rio Preto, um exemplo, doutor Nandinho Cury e sua equipe. Tá? Então tem um projeto maravilhoso que eu já conheço, precisam de 65 milhões. Eu, como deputado federal, vou mandar esse recurso, porque eu quero que o povo de Rio Preto não tenha que sair daqui e ir lá em Barretos. O tratamento pode ser feito aqui com excelência, porque gente, quadro de pessoas, recursos humanos nós temos. Você vê situações de Rio Preto que a emenda parlamentar pode resolver. Eu quero ajudar uma PAI. Eu não quero mandar, como eu mando às vezes 50 mil para uma entidade, não, eu quero mandar 500 mil. Eu vou olhar para aquela entidade pequenininha que ninguém está enxergando, sabe? Aquela entidade que está lá na Vila Toninho ajudando as pessoas e que ninguém olha. Mas com 80 milhões por ano, Vilma, dá para olhar para todo mundo e dividir bem para todo mundo. É esse meu desejo, é isso que eu quero. Porque o deputado federal daqui de Rio Preto, daqui da região, ele vai enxergar. Eu consigo estar lá em Bonifácio em 25 minutos, eu estou em José Bonifácio. Em Monte Aprazível eu estou em 20 minutos. Votuporanga eu estou em 30 minutos. É quase o mesmo tempo de sair daqui até a região norte. Exato. Então é uma região metropolitana maravilhosa. Badibacite está colado com o Rio Preto, Mirassol está colado com o Rio Preto. Então eu vou estar ali perto, ouvindo o presidente da associação de bairro, ouvindo o vereador que sabe a demanda. Então isso é aproximar o povo. Então a maior transparência que pode existir de uma emenda parlamentar é você dizer para onde você está mandando, por que você está mandando e todo mundo saber quem é. Quem é. Só que tem entidades e pessoas maravilhosas na nossa região que não são ouvidas, que são esses presidentes de entidades, que não são ouvidos, que fazem a duras penas. Então o que eu quero é mudar essa realidade. Um desafio para o senhor, candidato a deputado federal. Hoje, como vereador, sabemos que visita muito São José do Rio Preto. Então está lançado o desafio, candidato a deputado federal, ganhando, nós vamos querer o doutor também andando aí, porque é isso que a gente quer, é isso que a população quer. Está lançado o desafio? Amém? E vai ser muito tranquilo, porque além de andar aqui, eu não abro mão do meu mercado de domingo, porque minha bandeira é defesa do consumidor, eu gosto de estar no mercado, e eu não vou sair da TV. Eu não vou poder fazer todos os dias o programa, mas eu tenho aí o compromisso com quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, que eleito deputado federal, eu continuo na Rede Bandeirantes apresentando o advogado do povo e defendendo o povo. Muito bem. Agora nós vamos falar custo Brasil e o que mexe no bolso do nosso empreendedor. Então, é um tema muito sério que nós queremos abordar e saber qual é a medida para reduzir esse custo Brasil, para facilitar a vida de quem empreende, que são os nossos queridíssimos empresários.
Bom, eu fui visitar o Centro Tecnológico de Sorocaba. Lá existe um projeto para fomentar negócio que chama POD. E eu fiz uma brincadeira, um trocadilho, que em Rio Preto tem um não pode. Aqui em Rio Preto, nada se flexibiliza, tudo se dificulta. Eu cansei de ver empresas irem embora de Rio Preto. A burocracia em Rio Preto é demais. Você tem um processo administrativo onde você tem uma nota de devolução para fazer adequações, a hora que o empresário cumpre aquilo, eles inventam outras regras. É o não pode, né? Você quer comprar um terreno aqui para colocar sua indústria, Rio Preto vende. Só que vende apenas 70 parcelas com o preço mais alto do mercado. Enquanto a iniciativa privada vende com descontos para pagar em até 20 anos. Então, quer dizer, você tem que trazer a realidade. Eu sou favorável à empresa abrir, começar a trabalhar e ir se regulamentando aos poucos. Exceção feita do que mexe com saúde, né? Saúde, alimentação é diferente, né? Mas não, aqui é o não pode, não dá, não tem jeito. Vou dar um exemplo. Acessibilidade é muito importante, fundamental. Tem uma legislação federal que trata isso. Mas você pode flexibilizar. Se eu tenho um prédio de 3 andares, que eu só atendo a população lá embaixo, o consumidor lá embaixo, por que eu tenho que adaptar o prédio inteiro? Então são coisas que você leva um ônus, uma carga, tá? Para o empresário desnecessária. Você tem uma justiça do trabalho que trata o empresário como um malfeitor, né? A justiça do trabalho nossa é inspirada na Carta de Lavoro de Mussolini, da década de 40, quando aqui no Brasil, eu sou descendente de italiano, sou ítalo-italiano, então os meus descendentes, quando chegaram aqui, eram tratados como escravos, fugindo da guerra. Então você se inspira numa legislação italiana, fascista, e coloca uma lei para proteger a italianada, os portugueses que chegavam aqui, os sírios libaneses, mas o mundo mudou. Nós temos uma CLT que traz um desequilíbrio, e o empresário tem dificuldade de enfrentar isso. Porque boa parte da justiça do trabalho faz militância, sabe? Não pode. Não pode. Juiz, seja do trabalho, seja civil, criminal, não pode ser militante, sabe? Não pode. Tanto que eu estou falando é real que o STF não se entende com o TST. Porque o TST não respeita a reforma trabalhista e o STF tem que fazer um reequilíbrio de situações. Então você tem uma justiça do trabalho para ser repensada em nosso país. A justiça do trabalho custou, pasme com essa informação que eu vou te dar, esse número é real. Em 2025, a Justiça do Trabalho custou ao país 80 bilhões. Como 80 bilhões? 50 bilhões saiu do bolso do empresário que pagou ações trabalhistas. 30 bilhões foi o custo que nós tivemos para manter aquela estrutura, prédio, juiz, toda essa movimentação. Pois bem, 80 bilhões. Como o Brasil, são pouco menos de 10 países no mundo têm essa justiça. E aí você tem um volume fora do normal de processos, de forma tal que aquele trabalhador que realmente foi injustiçado entra numa fila por ações que boa parte delas são abusivas, tá? Uma legislação mal feita. Agora, o comparativo. Custou 80 bi, ok? Você sabe qual é o orçamento do estado do Rio Grande do Sul para ele cuidar de saúde para todo gaúcho, segurança pública para o estado inteiro, merenda, asfalto, tudo, 80 bilhões. Então nós temos um 27º estado brasileiro que se chama Justiça do Trabalho. Isso está certo. Isso vai encorajar uma multinacional a vir para cá. Isso vai encorajar o brasileiro a investir no seu próprio país. E ninguém fala nada. Porque nós não temos políticos corajosos. A maior parte dos nossos políticos se embasbacam com o poder, né? E ao invés de servir, vão se servir e esquece de discutir os temas importantes que o nosso país tem que enfrentar. Não vamos resolver em um mandato, mas tem que começar o enfrentamento, começar a discussão. Nós temos 2 temas ainda muito importantes para falar. Estamos nos finalzinhos aqui dos nossos momentos, né? Gostaríamos de ter mais tempo. E nós vamos falar aqui de 2 temas na sequência. O senhor pode dar prioridade para eles, que é a Escola da Família e a Bolsa Família. Na Escola da Família, o senhor acredita que programas, né, ou defende programas que aproximem novamente a escola, família e a comunidade? Sim. O Escola da Família, na verdade,
é aquilo que eu defendo, que é a escola tempo integral. Né? Mas o nosso projeto Escola da Família, ele fala justamente que eu havia comentado antes, de extirpar a ideologia de gênero, extirpar a ideologia política, né? E deixar a escola só para quem quer estudar. Né? Esse é o caminho, essa é a forma de conduzir a educação. E na Bolsa Família, como é que o senhor entende que para manter a Bolsa Família como uma proteção social, sem criar dependência permanente do benefício? Hoje o Bolsa Família ele é uma escravização eleitoral. Então você tem um grupo político no poder que quer se manter no poder e para isso eles criam uma dependência para a população. E onde está essa dependência? Eu sou favorável à Bolsa Família. Opa! Eu conheço o Brasil todo, só não conheço. Eu só não conheço 2 estados brasileiros, do resto eu conheço todos os estados brasileiros, de interior, capital. E o interior do Maranhão, o interior do Piauí, é urgente. Lá o Bolsa Família tinha que ser até maior, tá? Com programas de controle de natalidade, etc. e tal. Mas, no estado de São Paulo, no estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, poxa, Bolsa Família, a pessoa está em vulnerabilidade, tem que ter um prazo limítrofe. E o mais interessante, deixar ele trabalhar. Você vai receber durante 1 ano. Só que você vai poder trabalhar, não vai perder o benefício. Sabe o que vai acontecer? Ele vai aumentar a renda dele. Ele vai comprar um fogão, vai reformar a casa. Sabe? Nisso que ele aumentou a sua renda, girou a economia. E ele vai ter um prazo para isso encerrar. Porque ele está num lugar que demograficamente, economicamente, socialmente é mais desenvolvido. Então você tem que ter uma reforma do Bolsa Família. Ter mais para quem precisa mais e liberar. Tem o preguiçoso? Tem, mas é uma exceção. A maior parte, o cara quer trabalhar, aí ele fica na informalidade. Então eu sou favorável à Bolsa Família, mas liberando a pessoa para trabalhar e poder aumentar a renda dele para sair do buraco, do sufoco que ele está. Tudo isso que o senhor deixou muito bem esclarecido aqui é muito importante para que os nossos ouvintes e seguidores, né, possam ter esse esclarecimento e entendimento. E eu gostaria de deixar a palavra aqui, caso queira completar algum detalhe e também validar o seu plano de governo aqui no podcast com Vilma Birelli. Primeiramente, quero te agradecer você, quem está nos acompanhando, pedir para que todos façam uma avaliação muito serena, né? Porque, como diz o filósofo Fausto Silva Faustão, né? Urna não é pinico, tá? E, infelizmente, em São José do Rio Preto, por exemplo, 42% do eleitor que foi votar na última eleição não votou para deputado. Então, nós temos que pensar que esse dinheiro, que houve uma mudança no sistema parlamentar da convivência com o executivo. E hoje um deputado tem muito mais força do que tinha há 8 anos atrás. Então, nós temos uma chance de ouro de termos um representante claro, específico da nossa região, que conhece Rio Preto, Votuporanga, conhece Barretos, conhece Catanduva, conhece Olímpia, conhece Mirassol, Badi. Então, é a nossa chance. Tá? Então, uma pessoa que vai para a urna, vai consciente, pensa, vê quem tem história, vê quem tem trabalho, vê quem tem disposição, quem tem garra, vontade ainda, quem tem um futuro para poder nos dar respostas do que a gente precisa. Muito obrigado. Muito obrigada. Deus abençoe. Viu? Amém. Tchau, tchau.